A Sociedade Votiense de Estudos Humanísticos, CIEU, vem apresentar o seu 4º livro, um livro especialmente dedicado às crianças. A arte de Maurício Weber é apresentada no livro passo a passo e cada um dos seus quadros vai dialogando com o espectador. E além dos textos, obras de arte, o livro apresenta também imagens e fotografias importantes, registros históricos de tempos passados, mostrando como era o patrimônio há muito tempo atrás, o que aconteceu com ele, como está a questão da preservação, enfim. São muitos os assuntos abordados neste pequeno livro que conseguimos lançar graças ao apoio da Lei Aldir Blanc, através do projeto Curta Cultura de Ivoti. Como é bom podermos olhar e ver, sentir e descobrir e ajudar a florir e colorir nossa querida Ivoti. Esta é a proposta deste livro, que convida você para uma aventura colorida através de um olhar colorido sobre Ivoti, inspirado na arte do artista local Maurício Weber. O livro inicia falando um pouco da sua trajetória, da sua vida com arte. Depois, começamos a perguntar: que lugar é este? O que você sabe sobre essa pintura, sobre esse espaço, sobre esse lugar de memória? Vamos começar nossa aventura partindo do centro de Ivoti em direção à histórica Ponte do Imperador. Ponte que nem sempre esteve aí. No início da colonização, havia um Affenbrücke, ponte dos macacos, feita de troncos colocados sobre o arroio Feitoria. Depois, uma ponte de madeira. Muitos anos depois, outra ponte. A estrada sempre foi caminho de tropeiros, ligando o sul ao centro do país. E a passagem pela ponte era obrigatória para levar e trazer produtos e mercadorias de Ivoti a São Leopoldo e Porto Alegre. A partir disso, iniciamos uma bela aventura neste livro colorido, cheio de imagens e fotografias. Convidamos você a descobrir um pouco mais a partir da leitura desse livro. Acreditamos ser fundamental saber um pouco mais sobre o nosso patrimônio histórico de Ivoti. O livro aborda o nosso patrimônio cultural. Mas o que é patrimônio cultural? É importante pensar que a palavra patrimônio é uma palavra muito antiga, remete aos romanos e trata um pouco do patrimônio que deixamos como herança para as nossas pessoas mais queridas, familiares ou pessoas da comunidade. Pensando nisso, este livro apresenta um pouco do que temos de mais importante na nossa sociedade, na comunidade de Ivoti, aquilo que representa a nossa identidade, a nossa cultura, enfim, tudo aquilo que serve para entender como nos construímos como cidade e como chegamos até os dias de hoje. O primeiro exemplo apresentado por Maurício Weber é da Ponte do Imperador, construção tombada como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro. Deste ponto do livro em diante, Maurício nos guia através de uma viagem. Assim conhecemos diversos exemplos do nosso patrimônio cultural que misturam exemplos de arquitetura erudita e também de arquitetura popular. São apresentados casos de prédios em chaimel, técnica construtiva trazida pelos imigrantes alemães e adaptados à nossa realidade local. O olhar do artista e o livro nos permitem relacionar presente e passado. Podemos acompanhar a evolução construtiva das casas. Percebe-se nessa página, por exemplo, temos 2 casas. A primeira casa, pequena, era a primeira moradia do imigrante. Depois, com o passar do tempo, foi construída uma edificação maior. E o prédio anterior passou a ser cozinha. O livro mostra, através de seus diversos exemplos, que algumas casas hoje estão em boas condições. Outras, entretanto, já não existem mais. Mas a delicadeza do artista permite-nos fazer uma viagem ao passado, mostrando alguns fragmentos que ainda hoje existem na memória coletiva da população. Por fim, o livro apresenta um desafio aos leitores, permitindo que eles também registrem a sua obra-prima e mostrem um pouco da sua criatividade.
Além desses interessantes dados históricos e instigações para pensar em patrimônio histórico local, queremos também chamar a atenção para a potencialidade das imagens. Interessante ver as cores, as formas que o artista usa para representar, para expressar o que ele sente. Porque, na verdade, nós não temos aqui uma representação fidedigna ou uma obra que retrata fielmente um cenário. Temos, sim, a obra de um artista que utiliza o seu repertório de imagens, a sua forma, a técnica artística com tinta acrílica para representar o que sente, o que percebe, o que chama atenção nessa mescla, nessa mistura de elementos que ora são um quebra-cabeça, ora são imagens que se misturam, se mesclam como se fosse um mosaico. Importante pensar também que o artista traz elementos interessantes nas obras. Hoje, várias casas ainda conservadas não são mais da mesma forma que estão aqui. Ou porque a rua foi elevada e os degraus da escada sumiram. Então, o artista faz um registro muito interessante de pequenos detalhes que convocam a gente a pensar o que vemos, como vemos, o que sentimos e o que isso nos diz, o que nos fala da nossa identidade. A que cidade pertencemos? Que história é essa que queremos contar? E o livro vai aos poucos induzindo o espectador e o leitor a descobrir várias coisas sobre Voti, sua história e sua gente. Quando enxergamos esta obra do artista, inevitavelmente nos vem à mente que esse patrimônio está caindo, está em ruínas. E nesse momento nós convocamos os leitores a pensarem em que marcas podemos deixar, o que é preservar, para que preservar, o que da nossa vida pessoal precisa ter o nosso cuidado, a nossa atenção. Também convocamos o leitor a buscar nos seus baús, nos álbuns de fotografia, nos registros da sua família, da árvore genealógica, nas conversas com os avós, enfim, dados sobre sua própria história de vida, para que o leitor possa entender e compreender a dimensão desse trabalho quando se fala de patrimônio. Na história de Voti, podemos lembrar de muitas pessoas que fizeram a diferença e nos deixaram um legado importante. Neste sentido, fazemos uma homenagem a Maurício Antônio Weber, artista autodidata que desde pequeno aprendeu a amar Ivoti. Nasceu em 1956 na cidade de São Sebastião do Caí. Em sua infância, estudou num colégio de freiras em São José do Hortêncio e, com seus 10 anos, veio morar em Ivoti. Desde cedo manifestava sua criatividade. A fonte de inspiração para extravasar a potencialidade de um cultivador de ideias foi a arte. Assim, iniciou muito cedo, explorando argila escura nos córregos, brincando com elementos da natureza, moldando pequenas peças sem sentido figurativo. Maurício estudou em Ivoti. Mais tarde, quando jovem, passou a trabalhar, se dedicar à serigrafia. Sempre um jovem focado na arte. Desde o início, um artista autodidata, sempre inquieto diante da vida. Na adolescência, descobriu o quanto era importante explorar materiais e fazer arte. E a arte, para ele, era a forma de se expressar, de se libertar, construir ideias, fazer críticas positivas. A partir de 1974, Maurício passou a se dedicar mais ao estudo da arte, indo em busca de cursos de aperfeiçoamento técnico, inclusive com artistas de renome na região e na Grande Porto Alegre. Com o trabalho remunerado, conseguia comprar seus materiais e expressar sua criatividade e seus conceitos. Em 1983, Maurício se destacou conquistando um importante prêmio, Prêmio Pirelli de Pintura Jovem, no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, no MASP, em São Paulo.
Em 1984, sua carreira artística teve grande impulso. Iniciou um curso de artes na Casa Velha Convívio de Arte de Novo Hamburgo, onde desenvolveu pinturas a óleo, desenhos com lápis aquarela, esboços a carvão, desenhos a grafite, pequenas e grandes esculturas, feitas de fibras de vidro e resina de poliéster. Foi convidado a trabalhar neste espaço por sua dedicação e talento. E, na época, auxiliou com vários projetos de revitalização do conjunto de patrimônio histórico de Hamburgo Velho. Nos anos seguintes, participou de várias exposições coletivas em Novo Hamburgo e em toda a região do Vale dos Sinos. Em 1987, recebeu o prêmio maior do Salão de Arte Sapato com a escultura Liberdade, uma grande escultura alada que posteriormente foi instalada no calçadão em frente ao Shopping Center de Novo Hamburgo. Em 1988, participou também de uma exposição coletiva na Feira Agropecuária de Ivoti, evento de grande porte que vinha acontecendo há alguns anos no Ginásio Municipal 20 de Setembro. Foi nesse momento que Maurício e sua arte passaram a ser mais conhecidas pela comunidade de Ivoti. Em 1990, teve a honra de acompanhar o paisagista e artista Roberto Burle Marx quando veio a Ivoti para uma visita técnica, momento em que lançou o projeto de revitalização da Praça Anel do Roller. Em 2003, realizou um projeto de pinturas em acrílico com temática voltada ao patrimônio local, especialmente o patrimônio arquitetônico. Pintou várias casas do núcleo de casas em Chaimel, casas da Picada 48 e arredores. Pintou também a Ponte do Imperador, de uma forma muito singular. A partir deste momento, Maurício passou a se envolver mais e mais em eventos locais, voltados à preservação da nossa história, das nossas memórias e da nossa cultura. Em vários momentos, participou de oficinas e de bate-papos com alunos da rede municipal, particular, estadual e também da APAE, falando um pouco de sua trajetória enquanto artista e motivando todos os alunos de várias idades a seguirem também um percurso criativo. Abriu um ateliê em sua casa para receber visitas das escolas e instituições que trabalham com arte. Sua visão crítica sobre a situação social, cultural e política estava sempre presente em sua obra, muitas vezes problematizando questões importantes sobre as relações humanas e a questão de humanização. Também um enfoque ambiental estava presente em muitas de suas invenções. Usou a matéria-prima de diferentes formas. Foi um momento também de intensa produção numa visão contemporânea. Arte para provocar, arte para mobilizar a pensar. Intervenções nas praças, intervenções no núcleo de casas em Chaimel, intervenções em vários outros lugares. Foi também um momento em que passou a fotografar mais e se mostrou um fotógrafo maravilhoso, captando detalhes que muitas outras pessoas não percebiam. Sua maior realização se deu a partir do momento em que pôde ser professor e oficineiro das oficinas de modelagem de argila e cerâmica no programa Lazer Unindo Gerações. Neste espaço, atendeu crianças, adolescentes e adultos, inclusive artistas da cidade. Foi para ele a realização de um sonho. Maurício marcou a cidade em várias pinturas murais. Hoje, a pintura mural que fica em frente à Escola Matias Chitz traduz um pouco do sentimento do artista pela cidade, percebendo a cidade como potencial em arte, tanto na música quanto no teatro, na literatura, preservando seu patrimônio. Maurício Weber cumpriu a sua função social de artista, revelando o visível e o invisível. Sua alegria de viver, sua sensibilidade, simplicidade, sua retidão, seu compromisso e zelo familiar definem ele como um cidadão querido,
e reconhecido pelos muitos amigos que fez ao longo de sua vida. Um cidadão simples, amado, querido, caminhante e companheiro de tantas outras pessoas que vão em busca de seus sonhos. O artista nos deixou em 23 de março de 2018. Foi soltar pipas no céu. Através de cores e formas, a plasticidade dos diversos materiais que ele explorou, o artista traduziu a alegria que teve por sua cidade, o amor pelo legado histórico e cultural. Hoje, nos resta valorizar sua obra, reconhecer nele a capacidade que todos nós temos de preservar a nossa história e nossas memórias. Um olhar colorido sobre Voti, a arte de Maurício Weber e nosso patrimônio histórico, é uma obra infanto-juvenil, de caráter educativo, que propõe um olhar sobre o legado arquitetônico e cultural de Voti, a partir da sensibilidade do artista, que retratou várias casas do núcleo de Casas em Chaimel e arredores, além da Ponte do Imperador. Através de cores e formas, o artista traduz a alegria que tem por sua cidade, o amor por seu legado histórico e cultural. E nós só amamos o que conhecemos. A Sociedade Votiense de Estudos Humanísticos convida a apreciar as obras do artista como um caminho colorido para conhecer mais o lugar em que vivemos. Outras aventuras serão possíveis para toda a família. Leiam os livros da CIEU, sejam nossos apoiadores e, quem sabe, futuros autores de textos e imagens que narram memórias e contam nossa história.